Hoje, Mateus vai ministrar a palavra, muito feliz de ter ele aqui. Mateus está sempre aqui com a gente, né? Mas sempre está cantando, hoje ele vai ministrar cantando, não. Mas eu creio que, quando eu estava montando ali as dinâmicas da semana, veio claro sobre a adoração, em colocar o Mateus, e eu creio que vai abençoar a sua vida, por isso quero orar pela vida dele, que ele possa te abençoar e trazer dos céus aquilo que Deus quer ministrar no seu coração. Jesus, eu te agradeço pela vida do Mateus, e que esse momento de ministração, Pai, o Senhor use a vida dele, Pai, para que toque corações, Deus, que não seja só palavras, que não seja só ler versículos, algumas reflexões, mas que seja real no coração de cada um, Pai. E eu creio, Deus, que ele vai falar uma só palavra aqui, Deus, mas o Senhor vai ministrar individualmente no coração de cada um, Pai. Por isso, usa a vida dele. Em nome de Jesus, amém. Valeu. E aí, gente? Beleza? Quem está firme aí na 40 dias com propósito? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem não sabe o que a gente está falando? Tem alguns, então vou falar, beleza? Vou explicar de novo. A gente está em 40 dias com propósitos, né? A gente faz a leitura de um livro que se chama Uma Vida com Propósitos. Esse livro tem 42 capítulos, mas a gente fica nos 40 primeiros. Então, cada semana tem um tema, né? Ele foi separado bem para a gente ler por semanas, e todo mundo está lendo as mesmas coisas. E não só lendo, tomando atitudes práticas, tomando as nossas meditações, a nossa discussão toda em cima desse tema. Então, dá tempo ainda de você ir buscar o livro. Acho que tem um livro disponível aqui, também tem na internet. Dá tempo de participar com a gente, porque a gente só está entrando agora na segunda semana. Na primeira semana, eu acho, assim, na minha opinião, é a semana que mais dá um impacto, né? Porque a gente tem vários capítulos muito importantes. Quem gostou aí da primeira semana, falou com o seu coração, assim, conseguiu tomar decisões práticas. Eu gosto muito, principalmente do primeiro capítulo, né? Mas depois de ler algumas vezes também, me chamou muito a atenção o terceiro capítulo, que diz, quem lembra aí, o que te move? Você é movido por algumas coisas. Por que você acorda de manhã? Por que você está aqui na igreja hoje, por exemplo? Por que você vai para a faculdade? Por que você trabalha? Por que você vai para a escola, por exemplo? Talvez seja porque teu pai mandou, tua mãe mandou, talvez seja porque você entende aquele propósito. Talvez vários motivos podem te influenciar a fazer as suas atitudes, né? Mas na minha vida, por exemplo, eu descobri muito que eu estava fazendo as minhas atividades por causa de, por exemplo, necessidade de aprovação dos meus pais. Necessidade de aprovação em si não é uma coisa ruim. Eu acredito, inclusive, que ela é uma coisa meio assim, inata do ser humano. Quando a gente lê o capítulo de eternidade, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tem um senso de eternidade no ser humano. Quem leu isso? Tipo, o ser humano está com esse sentimento dentro dele. E por que a gente sente tão mal quando alguém vai embora, por exemplo? Porque a gente tinha a sensação de que tudo deveria ser eterno, de que a nossa vida deveria ser eterna. A mesma coisa a gente tem com a necessidade de aprovação. Quem tem? Quem acha que, poxa, eu quero agradar alguém? Pelo menos aí, normalmente os nossos pais, ou alguma figura de autoridade, ou algum amigo. A gente tem isso conosco, né? E eu tinha muito isso. E quando a gente usa isso para nos mover, para que as nossas atividades sejam movidas em relação a só isso, né? Sem entender um propósito um pouquinho maior, sem entender uma motivação, que a gente entendeu que a motivação está em Deus, né? A gente deve fazer as nossas coisas para engrandecer o nome de Deus, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, que se chama adoração, que é o primeiro propósito da nossa vida. Hoje a gente vai entender um pouquinho esse propósito da nossa vida, que é adorar a Deus. Você já sabe responder essa pergunta agora? Talvez não, talvez agora que a gente vai apresentar para você. Por que você está aqui? Qual é o sentido da sua vida? Alguém já sabe responder isso? O sentido da minha vida, e essa pergunta, ela pode parecer, e ela é muito profunda, mas ela
tem uma resposta fixa, diferente de muito do que você ouve falar por aí. Não, depende do que a pessoa tem depende do que a pessoa vê como valor, depende do sonho da pessoa. Não, é uma resposta fixa, uma resposta firme, você tem como responder ela tranquilamente. O propósito da minha vida é engrandecer o nome de Deus e agradar a Ele. Esse é o propósito da minha vida. Espera aí, mas é amplo demais. Não é amplo demais, é simples. Se você for parar para pensar, a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje. O que é agradar a Deus? O que é a adoração em si? O primeiro, inclusive, esse é o primeiro propósito da sua vida, né? Agradar. A gente foi programado. Quando eu disse ali que a gente tem uma necessidade meio assim inata de agradar alguém ou agradar alguma coisa, buscar alguma coisa para agradar, isso não é ruim na essência. Porque quando você se sente validado por aquela pessoa que você tenta agradar, é uma situação super que funciona. Você se sente com mais vontade de agradar, né? Os seus pais. Imagina se a gente tem vários casos em que você tenta agradar e não se sente validado, né? Mas a gente também tem certeza que várias pessoas daqui têm famílias ou têm pais que realmente validam as necessidades de aprovação dos seus filhos. Não em todas as situações, óbvio, né? Mas em várias delas, pai, eu estou querendo fazer isso para te agradar, e se sente recompensado, se sente agradecido, e tem esse ciclo virtuoso dentro de casa. Isso é só um exemplo do que se pode acontecer com Deus. Isso é super, super legal, porque Deus nunca falha contigo. Ele é a única pessoa que não falha com você e vai sempre conseguir validar essa tua necessidade de aprovação. Então, o primeiro propósito da sua vida é agradar. A gente foi construído com esse chip programado de agradar. A gente precisa adorar alguma coisa, a gente precisa satisfazer alguém ou algum propósito. E esse satisfazer é o que a gente chama, por si só, em adorar. Adorar é uma palavra que tem várias interpretações, né? Mas a gente entende que a adoração, ela não é uma coisa, ela não é uma coisa que se faz. A adoração, ela é uma vida, um estilo de vida, é uma forma em que você tem de agradar a Deus. Pura e simplesmente isso. O ato de satisfazer ao Senhor é adoração. E você pode fazer isso com várias atitudes, vários posicionamentos, né? O terceiro ponto aqui é justamente esse, ó. Adoração não é uma atividade da vida, ela é a própria vida. A sua vida entregue ao Senhor é o ato de adoração. É isso que faz você agradar a Deus. Agora eu tenho uma filha. Cadê minha filha? Cadê? Sumiu. Está lá no berçário. Eu tenho a Laurinha e ela tem 1 ano de idade. E assim, até eu ter ela, eu não conseguia compreender, e talvez vocês compreendam também melhor essa situação quando vocês tiverem os seus próprios filhos. Mas eu fiquei me perguntando, quando eu estava, inclusive, preparando essa mensagem, tipo assim, por que eu tive a Laurinha? Por que eu decidi? E é difícil responder isso, mas quando eu vejo o desenvolvimento dela, quando eu vejo a satisfação dela e a minha vontade natural, de verdade, eu não forço isso. Eu não forço para acordar de madrugada, claro, né, dá aquela, nossa, mas eu nunca acordaria por outros motivos que não fossem ela. Mas tem coisas que mudam e de verdade, o fato de ela se relacionar comigo me agrada, o fato de ela existir me agrada. E isso é muito legal. Eu entendi que é a mesma coisa com Deus. O fato de você existir agrada a Deus. Olha que importante isso. Se você acha de alguma forma que você não tem valor, a sua própria existência comprova o seu valor.
O fato de Deus se agradar por simplesmente você respirar, por simplesmente você conseguir ter a mente livre para optar amar a Ele. Você consegue escolher. Pensa, olha, você pode, saindo daqui, você pode ir para qualquer lugar. Você tem essa escolha, você tem um livre-arbítrio. Você pode optar por amar a Ele em suas atitudes, ou você pode optar por satisfazer a outros deuses, ou a você mesmo, ou ao dinheiro, ou satisfazer a outras atividades. E o fato de Deus enxergar você optando por amar a Ele é o que agrada, essa é a adoração, e esse é o propósito da tua vida, entendeu? É simples, só que isso se manifesta lá no teu profundo, lá no profundo do seu ser. Não é uma coisa que você faz, não é uma faculdade que você faz, não é o dinheiro que você ganha, não é uma música que você canta, não é nenhuma atividade, mas sim é a sua própria vida entregue completamente ao Senhor, que o agrada, e o fato de você se relacionar bem com Ele. Se relacionar com Deus é o propósito da tua vida. Você tem se relacionado com o Senhor? Para pensar aí. Eu não sei, de vez em quando na minha semana, sabe quando você acorda e fala, caramba, velho, qual foi a última vez que eu estive conectado de alguma forma? Porque você não precisa realmente fazer a atividade do devocional para entrar num estado de adoração, por exemplo. Você pode viver em adoração durante o seu dia. Claro que algumas atividades influenciam na intimidade, em algumas experiências diferentes que você tem com Deus. Mas, eu às vezes acordo no meio da semana e falo, meu Deus, eu esqueci de você durante um bom tempo aqui, deixa eu me reconectar contigo, porque esse relacionamento com o Senhor é o ato de adorar, tá bom? Então, você foi planejado para agradar a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente entendesse antes de a gente partir para o próximo ponto. Todo mundo entendeu? Você foi programado para adorar, então adore, não fuja da tua programação. Você tem o livre-arbítrio, óbvio, você tem como escolher, mas opte pelo que Deus te criou para fazer, por satisfazer aquele que te criou e que te ama, e que se satisfaz em se relacionar com você. Pode passar, por gentileza? Tem um versículo que acho que resume tudo isso, sabe? Acho que nem todo mundo deve conhecer esse versículo, mas eu quero realmente reforçar ele com vocês. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Eu quero reforçar essa última parte. Este é o primeiro e maior mandamento. Você quer satisfazer o teu Criador? Você quer realmente cumprir o chamado pelo qual você foi criado? Está aqui a resposta. Esse é o primeiro e maior mandamento, simples assim. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se puder passar, por gentileza, a gente tem basicamente três pontas aí nesse amor, né? Mas como que realmente eu consigo demonstrar esse amor dentro da minha vida? Eu amo a Deus quando o meu intelecto, quando a minha mente se volta para Ele. Como é que você sabe que você está, por exemplo, com a mente voltada para alguma coisa? Quem aí não vou pedir para levantar a mão, óbvio, mas assim, tem muita gente que sofre com ansiedade ou com preocupações demasiadas, e esse é um exemplo simples de como a sua mente pode estar intensamente voltada para algum assunto e não sair dele, não tem como sair dele. Você sofre por isso. Essa é um exemplo de como a sua mente pode estar focalizada em algum assunto. O que é que Deus pede? Ele pede para que a gente dê atenção a Ele, que a gente se preocupe em pensar
sobre o que agrada a Ele durante o nosso dia a dia, né? Durante as nossas atividades, que a nossa mente esteja voltada. Porque vamos lá, segunda-feira, quando você acorda, tua mente está voltada com Deus? Tua mente, de alguma forma, está conectada a Ele? Isso parece um pouco pesado, né? Para quando a gente não entende que Deus se agrada nas pequenas coisas também, né? Mas quando você começa a estabelecer essa mentalidade de falar assim, olha, eu tenho como estar 100% conectado com Deus na minha mente, eu tenho como ter a minha atenção voltada para Ele, você sabe responder rapidamente quando você não está. Você sabe responder rapidamente quando você não está conectado com Deus. Tem gente que sabe responder rapidamente que não está conectado com Deus agora, nessa mensagem. Porque as minhas palavras podem estar entrando na sua mente e você está absorvendo elas de alguma outra forma que não seja conectando essas palavras com o que Deus quer te falar, entendeu? Você deve estar pensando em outra coisa, você deve estar preocupado, você deve estar entediado, não gostou do meu tom de voz, não gostou do louvor, não gostou de qualquer coisa que está acontecendo, já veio desanimado para cá e não é essa palavra que vai me fazer mudar, não é o que eles falam, não é o que entendeu? Você tem como responder rapidamente se você não está conectado. E a gente tem como escolher estar conectado com Deus. Vamos nos conectar com Deus mentalmente, isso é uma escolha. Você pode a partir de agora que eu falei, né, agora que eu coloquei o elefante na sala, sabe essa expressão? Vamos nos conectar com Deus agora e tenta realmente receber a palavra que Ele está tentando te passar. Isso é uma escolha, isso é uma atitude. Então é isso que Ele te pede. Olha, primeiro passo, eu quero que você tenha o teu entendimento, que você se relacione comigo e que você entenda o que você está fazendo, que você não siga os teus amigos só. Talvez você esteja aqui porque você gosta da galera ou gosta do movimento, e não estou dizendo só aqui, né, na igreja, mas aqui é um símbolo de a gente está num lugar que todos estão, teoricamente, buscando a Deus, juntos, né? Então, você entende o que é que você está fazendo? Você entende por que você está aqui mesmo? De verdade, assim? Porque a gente pode facilmente se confundir nas motivações. Então, entenda o porquê que você busca, por que você agrada ao Senhor. Sabe? Tente buscar a motivação. Realmente eu estou entendendo o que eu quero ou estou lá porque eu estou indo na onda? Porque a onda pode contagiar até no meio da igreja, né? E o segundo ponto, além de intelectualmente, a gente tem que ser intenso. E aqui intenso, eu como um bom fleumático, assim, não sei quem é fleumático aí também, fleumáticos, vocês vão me entender, a gente não é muito bom em ser intenso nas coisas, né? Externamente intenso, sabe? Mas a gente sabe que a gente está lá no fundo conectado. Então, quando eu digo apaixonadamente, eu não estou dizendo para que vocês demonstrem isso sempre externamente, sabe? Pode demonstrar, não tem problema nenhum, sabe? Mas que a tua força esteja ali. Onde que está a tua força? A gente, de verdade, vou ser sincero com vocês. Quando a gente observa uma diferença, tem várias diferenças entre quando a gente era do grupo de jovens, eu tenho 29, então, sei lá, há uns 8 anos atrás aí, eu estava aí no lugar de vocês. E algumas diferenças aconteceram, por exemplo, a rede social, cara, assim, dominou a nossa vida, né? Assim, está presente em todo o nosso dia a dia, sei lá, né? Não acontecia naquela época, por exemplo. Outra coisa que acabou acontecendo, que a gente nota, é que a gente sente uma falta
dessa força acontecendo de maneira visível. Eu sinto que vocês são fortes, eu confio em vocês, de verdade. A gente confia em vocês, a gente sabe que vocês têm muita energia dentro de vocês, de verdade. Mas é difícil extrair essa força interna que vocês têm dentro de vocês, porque eu não sei aonde vocês guardam, para qual atividade vocês guardam essas forças. Se eu perguntar para vocês, vocês devem estar empolgados com alguma atividade agora. Tipo, o que está te empolgando agora? Assim? É o jogo tal, né? Tipo, sei lá, você vai sair daqui e vai jogar até 4 horas da manhã, os piá, ou as meninas também. Sei lá. Tipo, com vontade, sabe? Nossa, querendo ganhar, não sei o quê, ou a tua mentalidade está em arranjar um namorado. Talvez esteja aí a tua força. Mas eu quero lembrar que essa força, ela também pode ser direcionada a Deus. E é assim que Ele espera que a gente haja com Ele. Ele espera que a gente, quando ouça a voz dEle, a gente levante da cama e fala, é nós, eu vou porque eu sei que é o Senhor. Quando a gente toma as nossas decisões, eu sei que é o Senhor, eu vou confiar. Quando a gente está no sofrimento, a gente está falando assim, Deus, eu não tô gostando dessa situação, mas eu sei que é o Senhor, então eu vou continuar firme na rocha. Eu vou continuar firme aqui onde eu estou, plantando as sementes nos lugares certos, apaixonadamente, de uma maneira muito intensa. Não externamente, eu não estou pedindo para vocês demonstrar, eu só estou pedindo para que vocês consigam canalizar isso para Deus. Deus espera de vocês que vocês tenham um relacionamento intenso com Ele, para que vocês estejam próximos a Ele. Não sejam apenas espectadores, porque de verdade a gente consegue viver anos e anos das nossas vidas sendo espectadores. Espectadores dos relacionamentos de Deus com outras pessoas, vendo transformações de vidas, vendo prosperidade das outras pessoas, vendo até o sofrimento das outras pessoas, mas a pessoa convicta e caminhando em fé, e você, de alguma forma, vivendo superficialmente, não conseguindo entender em Deus o que é que você está vivendo. Os teus sofrimentos parece que não tem explicação, porque você não pergunta para a pessoa que pode te explicar o que é que está acontecendo, que pode te consolar, entendeu? Então, eu queria realmente que a gente se apaixonasse de novo pelo relacionamento com Deus. E o terceiro ponto é, de modo prático, a gente precisa tomar atitude, né? Atitude prática. Isso, de verdade, em terceiro lugar, porque eu acredito que ela é uma consequência. As atitudes práticas são uma consequência, mas não necessariamente ela vai acontecer naturalmente. Elas precisam, quando você faz a meditação e você lê o versículo, você tem que pensar, de alguma forma, em como isso pode ser diferente no teu dia, em como você pode transformar aquele versículo, aquele ensinamento que Jesus está passando, ou que a Bíblia está mostrando, em atitudes práticas, em amor aos seus irmãos, em prática de generosidade, em prática de companheirismo, fidelidade. Tipo, começa em casa, por exemplo. Como é que você pode, a partir de um versículo como esse, mudar na tua própria casa, sabe? Tipo, o que eu posso fazer para reconectar? Se Deus quer... Eu falei o seguinte, o meu relacionamento com a Laura, que é minha filha, ele é um símbolo do que Deus quer fazer com as nossas vidas. Deus é nosso Pai. Começa com seus pais. Como é que você pode agradar os seus pais? É uma prática. Se você tem dificuldade de agradar algo que está invisível hoje, né? Tipo, Deus às vezes não é tão palpável para você. Começa fazendo
um princípio de vida de agradar os seus pais, por exemplo, de honrar, de fazer atitudes práticas para a vida deles, ou de alguém que tem uma figura de autoridade sobre a sua vida, que você presta contas, que você realmente tem um relacionamento estabelecido. Eu, de verdade, acredito que a família é uma bênção na nossa vida, do jeito que ela é. Mas ela é uma bênção e eu quero realmente estabelecer esse relacionamento com a minha filha e creio que isso vai se manifestar, tipo, em cadeia, sabe? Eu gosto muito dessa parte da vida. Então, comece lá. Comece atitudes práticas na sua própria família, de verdade, assim. Não só fale de boca que você é crente, não só vem aqui e quando você vai para a faculdade ou vai para qualquer que seja o seu ambiente aí fora aqui, porque é fácil ser crente aqui, é fácil não falar palavrão aqui, é fácil você levantar a mão, porque teu irmão está levantando a mão. Mas o difícil é você conseguir dar o exemplo lá fora, onde está todo mundo realmente não conectado com Deus. E você se sente um peixe fora d'água quando você tenta, de alguma forma, influenciar ali. É ali que acontece a adoração genuína. Então, tente fazer isso. Se estresse um pouco. Saia dessa zona de conforto que a gente se encontra hoje. Tá bom? Indo para o próximo, ali a gente também vai ler nessa semana que a gente tem como ser amigo de Deus. E olha que privilégio, né? Você tem amigos aí, amigos próximos que caminham com você? Se não tem, você está no lugar certo. Converse com as pessoas, né? Se aproxima dela. Se preocupe com as pessoas, que elas se preocuparão com você também. A Bíblia fala sobre isso, inclusive, né? Tiago fala assim, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês também. Você se aproxima de Deus, Deus está tão próximo de você, quanto você escolhe que Ele esteja. Pode passar aí o próximo slide. É bem essa frase que eu queria. Você está tão próximo de Deus, quanto você escolhe estar. Você é quem escolhe. Sabe? Tipo, você está sofrendo às vezes sozinho, de verdade. Porque você tem o Deus Criador. É difícil eu falar em palavras assim, o quanto isso é relevante, sabe? Mas você tem o Deus que te criou, não só você, criou todo mundo aqui, entendeu? E você tem Ele disponível para caminhar com você. Na Bíblia tem várias pessoas que caminhavam com um Deus mesmo. Assim. Tem gente que caminhou com Jesus, teve gente que caminhou com Deus mesmo. E você caminha com o Espírito Santo, você sente a presença dEle em todos os momentos, te convencendo dos teus pecados. E você ainda consegue ficar sozinho, se lamuriando disso, sendo que Deus está batendo a sua porta. De verdade, acredito que a gente tem como viver essa vida de amizade, essa vida em que você tem como tranquilamente ouvir Deus no dia a dia, ouvir Deus nas tuas atitudes. Por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui, ó. O que você faz aí com seus amigos durante a semana? Ou aqui até. Você vai sair e vai fazer o quê com eles? Provavelmente vocês vão sair daqui e trocar uma ideia, né? Vocês trocam ideia com seus amigos? Conversam com eles? Porque uma amizade sem conversa é meio estranha, né? Amigos conversam. Vamos estabelecer essa comparação? Você conversa com Deus? Qual foi a última vez que você conversou de verdade com Ele? E vamos lá, conversar com Ele. Não repetir palavras que você acha que era alguma conversa, ou aquela conversa antes de dormir, né? De Deus abençoa Deus e aleluia, amém. Realmente, qual foi a última vez que você conversou? Isso é uma atitude que agrada a Deus, isso é a própria adoração em si, sabe? Então converse com Ele, ouça Ele. Eu estava falando com o meu GA, uma questão que eu acredito que vale a pena eu falar para vocês aqui também.
Qual foi a última vez que de verdade você ficou em silêncio? Tipo, silêncio é silêncio mesmo. Principalmente sem celular, já tira 80% da tua vida. E sem celular, você já sobrou algum tempo aí na tua vida, né? Sem celular. Você ficou em silêncio, não vendo vídeo, tipo, e não fazendo nada. Você já ficou sem fazer nada ultimamente? Tipo, pensando mesmo? Você sendo fabricante dos seus próprios pensamentos? Já pensou sobre isso? Qual foi a última vez que você fabricou um pensamento? Ou você foi... Todos os pensamentos que você vive aí no teu último mês foram enxertados aí pelos teus professores, pelos teus livros que você lê, pela internet, pelos vídeos. Qual foi a última vez que você, de fato, tirou uma conclusão que você fala, eu fiz essa conclusão, isso aqui vem de mim. É isso, mas isso é aquilo, vou tomar uma atitude prática, por exemplo. Gente, isso é preocupante mesmo, assim. Eu me lembro quando eu era menor, que quando a minha mãe, acho que minha aula começava às 7h30, eu estudava de manhã, começava às 7h30. Só que meu pai, ele começava a trabalhar às 7h. Então ele me deixava na escola 6h50 mais ou menos. E tipo, das 6h50, porque ninguém chegava às 6h50, né? Todo mundo começava a chegar às 7h20 mais ou menos. Tipo, das 6h50 até às 7h20, eu me lembro que eu ficava lá no colégio, assim, sozinho. Olhando. Eu não tinha o que fazer, não tinha celular na época. E eu era criança também, né? Então, cara, eu ficava lá meia hora, só meia hora. Mas aquilo, eu ficava olhando as coisas assim. Mas aquilo de verdade tinha um símbolo mesmo. Hoje a gente não faz mais esse tipo de atitude. E eu acredito que é um pouco simbólico de entender o porquê que algumas pessoas de verdade não conseguem escutar Deus. Tipo, não conseguem sentir Ele mesmo, assim. E saber que é Ele direcionando as coisas. Ah, será que é Deus ou será que é os meus pensamentos? Então, tipo, não pensa, para escutar mesmo. Para desacelerar o teu pensamento. Você consegue desacelerar o teu pensamento ou tua vida está, tipo, 220 toda hora? Eu de verdade convido a vocês a desacelerar. A vida não precisa ser tão rápida assim. Pode ser que você fale assim, mas é que você não sabe da minha rotina. É que você não sabe, eu estudo aqui, eu trabalho aqui. Cara, você pode desacelerar, mesmo. Você pode estar aonde você precisa estar. Tipo, você está aqui, agora, sentado aqui me ouvindo, tua cabeça tem que estar aqui. Tua cabeça ela não pode estar em outro lugar. Porque se ela estiver em outro lugar, se ela estiver já pensando no que você vai fazer daqui a pouco, tem alguma coisa estranha. E se você viver nisso, você viver nessa sequência de tipo, eu não estou onde eu devia estar. Se você está na aula, você quer dormir. Você está em casa, você quer assistir vídeo. Tipo, você devia estudar, você não quer estudar. Você estava na faculdade para estudar, você quer conversar. Aí você vem para a igreja, você quer trocar uma ideia no WhatsApp, ou sei lá. Cara, que estranho, mano. Você está vivendo só de fachada, o que deu? Entendeu? Então, de verdade, você tem como caminhar com Deus. De mãos dadas. E tipo, as suas atitudes serem acompanhadas por Ele mesmo. Tipo, Deus, o que eu vou fazer nessa situação? Eu estou com esse problema, Senhor. Estou conversando contigo. Eu não entendi por que o Senhor deixou isso acontecer comigo. É isso mesmo que o Senhor quer para os seus filhos, Senhor? Tipo, seja sincero com Ele. Se você está sofrendo, fala com Ele. Tipo, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Será que eu que estou falhando ou será que eu sou um Jó 2 aí que o Senhor permitiu que aconteça coisa sem eu fazer nada? Me revela alguma coisa, Senhor. Me ajuda. A gente pede pouco para Deus nos ajudar. Então, amigos conversam, amigos pensam um no outro, meditam, né, nas palavras um do outro.
Você lembra de algumas coisas que seus amigos te falaram. Inclusive, você é influenciado pelas palavras dos seus amigos, né? Das pessoas que estão mais próximas com você. Você tem valores em comum, você gosta das mesmas coisas, você tem coisa para falar, vocês curtem as mesmas pessoas, seguem os mesmos artistas, vocês vão falando, vocês curtem, sei lá, tô na vibe da Fórmula 1 agora com a Letícia. Vocês curtem Fórmula 1 junto, aí a gente fica trocando ideia de Fórmula 1. E assim vai, né? Então, você tem como escolher estar próximo de Deus. Então faça isso. Tipo, Deus está disponível para ser seu amigo mesmo, para revelar os planos que Ele quer para você. Ele não está querendo esconder. Ele não é essa figura, tipo, transcendentes que não quer que você saiba os planos que Ele tem para a tua vida. Tipo, para ouvir mesmo. Já parou para ouvir Ele? Eu acho que não. De uma maneira próxima. Se você está passando por esses sofrimentos sozinho, você se sente sozinho, então busque em primeiro lugar no reino, busque em primeiro lugar em Deus, tá? Seja amigo de Deus. A gente cantou, no próximo slide a gente vai falar um pouco sobre a essência da adoração. A gente cantou inclusive essa música agora, e meio que assim, é difícil. Isso que eu falei para vocês agora, né? Tipo, assim, a tua vida é adoração. Ah, beleza, Mateus, então tá. Agora eu vou dar minha vida para Deus. Daqui para frente a minha vida vai ser dele. Mas, de fato, eu não sei como fazer. Não sei como, a partir de agora, a minha vida ser dele do nada, assim. E, de fato, a gente percebe, caminhando com os nossos irmãos, que o que faz uma vida ser transformada, o que faz a gente se aproximar de Deus, tem muita coisa envolvida aí também, mas uma coisa principal é tipo esse desacelerar que eu falei e baixar um pouco a guarda e permitir com que Deus entre na sua vida. A gente tem muita expectativa gerada, sabe, na nossa vida. Por exemplo, sei que tem muita gente fazendo vestibular e tentando passar em cursos difíceis, por exemplo, e tem muita expectativa gerada em cima disso, ou em cima de várias coisas, tipo expectativa gerada sobre ganhar dinheiro. Eu tinha muita expectativa nesse assunto. Meu pai principalmente, sempre criou a gente com esse valor muito alto, tipo, você precisa ser bem-sucedido financeiramente. E isso parece que eu não tinha maturidade, quando eu era mais jovem, para entender que eu podia relativizar isso, que isso era uma expectativa dele, não de Deus, para mim. E hoje eu consigo entender que eu consigo ter dignidade de vida com muito menos do que a expectativa que meu pai tinha sobre a minha vida. Ou seja, talvez a expectativa que você tenha hoje para fazer as coisas que vocês estão fazendo, tipo, por que você está se estressando tanto ao ponto de ficar doente com as pressões do vestibular? Você não passou o ano passado em medicina, por exemplo? Por que você está tomando remédio? Quem disse que você tinha que passar o ano passado? Quem que falou isso para você? Por que é que você está com tanta preocupação? O que é que vai acontecer com você se as coisas fracassarem? Se as coisas falharem na sua vida? Quero realmente que a gente pense, o que é que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer? Eu acredito que não. Muito provavelmente vocês não vão morrer. Só se vocês estiverem envolvidos com droga, sei lá, e traficantes. Mas, se não for isso, eu acho que a gente, de verdade, tem uma expectativa muito alta em que a gente não foi operado para trabalhar ali. A gente foi operado para trabalhar com equilíbrio. Um equilíbrio de mentalidade.
Tipo, Deus quer que você viva de maneira próspera em todos os sentidos, inclusive no seu bem-estar. Então, o que é que vai acontecer com a sua vida se você não tiver esse carro que você sempre sonhou quando for criança? E normalmente essas expectativas são geradas quando é criança, né? Tipo, a gente tem alguma coisa. Se você não casar com 22 anos, que é o que você achava que era o ideal, se o teu namorado for um pouco mais feio do que você achava que ele tinha que ser, ou o contrário, né? Seu namorado for um pouco mais feio do que você achava que ela tinha que ser. Cara, não, sério, o que é que não tem nada setado ali? A gente vive uma vida pressurizada e eu acredito que a gente mesmo cria esse tipo de expectativa. Eu não estou dizendo para a gente ser ocioso, né? Então você é para despressurizar, então é nóis, então beleza, então eu vou viver paz e amor. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente está passando por um período de ansiedade. Um período de ansiedade muito grande. Preocupações onde não deveria ter tantas preocupações. Se você terminar a tua faculdade com 23, 24 ou 25, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tipo, qual é o grande problema em vocês falharem? A gente falha. Todos falham. A única pessoa que não falha com você é Deus. Então, lembre-se disso. A rendição é a essência da adoração. Quando você se permite ser habitado por Deus, é tipo, realmente, tira essa dureza do teu coração. Deixa a guarda mais baixa para que Deus entre. Tipo, o que você não está deixando Ele entrar ainda? Você já deixou Ele entrar na tua casa? Tem alguma coisa que você não quer que Ele mexa? Tem alguma expectativa que Ele ainda não quebrou, que precisa quebrar? Tem algum orgulho que você segura? Você quer ser rico por quê? Por que você quer tanto dinheiro? Por que você quer passar nessa faculdade? Questione, baixe essa guarda, deixe Deus entrar, deixa Ele te direcionar. A vida fica mais simples, a vida fica mais suave, mais lenta. Deus vai falando com você, Deus vai te acompanhando durante o processo e você vive uma vida próspera. Mesmo é isso que Deus quer para as nossas vidas. Então, passando por esses momentos, você pode estar passando por um momento agora que é mais ou menos desse que eu falei. Tipo, vocês meio que sabem que Deus pode ser teu amigo, que Deus anda contigo, que você precisa dele. Você até fala isso, você até canta isso. De vez em quando você até chora por isso. Mas por que de vez em quando você sente que Deus não está ali? As tuas orações não são respondidas. Você vive num silêncio espiritual. Você está buscando. Isso acontece na vida, na caminhada cristã, isso acontece. Então, quando Deus parece distante, tipo, você vem aqui e tal, faz tudo, mas Deus ainda parece distante para você. Saiba que o primeiro ponto é que a presença de Deus, a sensação da presença de Deus, e eu acredito que eu só vou conseguir falar com quem já sentiu a presença de Deus. Sabe aquela sensação que você tem, que você fala, isso é Deus, não, é inconfundível a presença de Deus nesse ambiente, no meu coração, eu não tenho como não reconhecer que é Ele. Essa presença, ela não necessariamente é o que significa adoração. A adoração, ela é a sua vida. Essa presença ela é super válida, ela é super produtiva para o seu relacionamento com Ele, mas ela não é o ato de adorar. Então, passando aí o slide para o segundo ponto, por favor. O segundo, aí. Quando você está em sofrimento,
E acredito que diversas pessoas aqui estejam nesse momento. A adoração genuína, ela é mais fácil de ser encontrada. É ali que você tem mais facilidade em ser sincero, porque você está desprovido do orgulho, você está desprovido das tuas más emoções, assim. Você já foi quebrado, você já está sofrendo, então é fácil de demonstrar essa adoração nesse momento. Nesses momentos em que Deus parece distante, você precisa se lembrar, e o terceiro ponto, se puder passar aí, se lembrar de que Deus está lá. Deus parece não estar lá, Deus parece não te responder, mas Deus está. Deus é e sempre vai ser o teu melhor amigo. Deus é e sempre vai ser o teu pai, o pai que não falha. Diferente das pessoas que falham com você, Deus nunca falha contigo. Então permaneça nessa fé, permaneça buscando ali, porque Deus está lá. Deus está e você vai encontrar o teu alívio, vai encontrar a tua transformação, vai encontrar o teu consolo e a tua força para conseguir cumprir esse propósito inicial, que é adorar o Senhor. De verdade, eu queria convidar vocês a abaixarem a cabeça e pensar nesse assunto assim: Deus, eu entendi, Senhor. Eu entendi, Senhor, que o Senhor quer a minha vida. Eu entendi isso com a minha mente. Eu entendi que o Senhor deseja que eu me relacione com você. Então eu quero estar conectado contigo, Pai. Se revela comigo. Fale o que o Senhor quer falar com o meu coração. Se você puder usar esse 1 minuto para ouvir o Senhor e não pensar em mais nada, realmente pensar: Deus, eu estou te buscando agora e eu não quero me distrair. Foca a minha mente. Me ajuda, Senhor. Eu estou sofrendo, Pai. Eu estou sofrendo, mas eu quero que o Senhor caminhe comigo, Senhor. Que isso não seja desconfortável para mim. Que esse momento seja eu ouvindo o Senhor. Uma palavra de: eu estou aqui. Me busque e você vai encontrar. Se você procurar, você vai achar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te consolar, para te dar força em todas as situações. Eu nunca te abandonei e nunca vou te abandonar. Eu sou o teu Deus, o teu Pai, que nunca falha contigo, que quer que você seja o meu filho, um filho que me agrada, um filho que esteja feliz na minha presença, de satisfazer os meus pedidos, os meus mandamentos. Senhor, eu quero me entregar a Ti, Senhor. Quem acha que pode adorar a Deus com a sua própria vida, quer se entregar completamente a Deus, levanta a mão. Deus, com essa mão levantada, você está dizendo o seguinte: Deus, eu entendi que a minha vida é tua, não 95%, mas 100%. E eu quero estar contigo, eu quero te adorar, eu quero cumprir o meu propósito na minha vida. Senhor. Pai, continuando nessa oração, Pai, eu quero orar por essas vidas, Senhor, que levantaram as suas mãos. Que o Senhor possa, de fato, se manifestar com eles. Que eles também possam parar para ouvir a Tua voz, parar para se relacionar contigo, parar para Te adorar, Senhor, para tornar a sua vida um pouco mais lenta e escutar a Tua voz, o que o Senhor pede a eles, o que o Senhor quer que eles façam, os consolos Teus, Pai.
E que o Senhor esteja conosco, Pai, nesses momentos, que a gente possa cumprir o nosso propósito de Te adorar com o nosso entendimento, com a nossa alma, com toda a nossa força, Pai. Em nome de Jesus que eu peço, Pai. Amém.